Sonambulismo é desculpa para matar alguém? Lembra daquele caso de uma paisagista que foi espancada por um lutador de jiu-jitsu no Rio de Janeiro? Foi parar no hospital e quase morreu? Naquele caso, ele alegou que era sonâmbulo e foi absolvido. Faz sentido isso? É o que veremos hoje no Baseado em Fatos Criminais, o seu podcast de True Crime. Eu sou o Rodrigo Dalla Veiga, estou com meu amigo aqui, Sandro Cel. Oi pessoal, que bom tê-los aqui de volta com a gente para tratar desse caso que gerou muita polêmica, muito sentimento de injustiça. Afinal de contas, temos uma mulher que foi desfigurada, que, segundo ela, durante 4 horas foi torturada, soco mais soco, naquilo que se classificou inicialmente como uma tentativa de feminicídio e, quando se esperava uma condenação exemplar, esse rapaz não é condenado porque ele diz, não, quando eu a ataquei eu estava sonâmbulo. E fica por aí. Esse caso, então, chama muita atenção e vamos tratar dos aspectos técnicos dele e o que pode ser daqui para frente. Rodrigo, relembra esse caso para a gente. Os personagens desse caso são o Vinícius e a Elaine. O Vinícius é um rapaz de 27 anos, que é lutador de jiu-jitsu, ele é estudante de Direito, está na 9ª fase da Faculdade de Direito, e a Elaine é uma paisagista de 55 anos. Eles se conhecem pela internet, pelo Instagram, segundo ele, eles começaram a curtir fotos um do outro, isso foi evoluindo durante 8 meses, aí começaram a conversar também no WhatsApp, e tentavam marcar encontros, vamos nos encontrar, vamos tal, e a coisa não dava nunca certo, porque segundo ele trabalhava em 2 trabalhos, no escritório da advocacia como estagiário, em uma empresa que vendia cápsulas de café. Ele não tinha tempo, então, para esse encontro. Até que, na semana dos fatos, Vinícius é aprovado no exame da OAB, na 9ª fase, e segundo ele, Elaine manda para ele um parabéns. Poxa, parabéns, tu fosse muito bem, pô, na 9ª fase já foi aprovado no exame, que legal, tal. Eles vão conversando, e na sexta-feira daquela semana, então no dia 15 de fevereiro de 2019, ela convida o Vinícius para ir na casa dele tomar um vinho. Na casa dela. Na casa dela, desculpa, tomar um vinho. O Vinícius sai do trabalho no escritório de advocacia, para num botequinho na rua Buenos Aires, lá no Rio de Janeiro, e diz ele que ele come algumas coisas e toma umas cervejas. Volta para casa para dar uma descansada, segundo ele, aí ele pega um Uber da casa dele até a casa da Elaine. Chegando lá por volta das 10 da noite. Ele então se anuncia na portaria, e aí tem uma discrepância nas coisas. Ele fala que dá o nome verdadeiro, Vinícius, e o porteiro diz que ele falou que o nome dele era Felipe. Isso fica uma coisa estranha nessa história. Ele sobe para a casa dela, e segundo ele, tá, eles têm um encontro normal, começam a conversar sobre as coisas, tomam um vinho, assistem um filme, comem queijo, salgadinhos e tal. Aí, segundo ele, eles fazem sexo durante o filme, e depois novamente na cama dela, quando eles vão dormir. E aí, diz ele que não lembra mais nada, e acorda, diz ele que acorda e vê ela no chão ali, toda espancada, toda desfigurada, e não a reconhece, ele pergunta o que está acontecendo, e ela grita com ele e tal. Ele vai embora, e os porteiros do prédio seguram ele, que vem, ele está com sangue na roupa, e chamam a polícia vem ao local. A parede está a parede com sangue, a casa toda que de fato foi batida contra a parede. Olha, é uma cena de filme de terror. Filme de terror. O zelador do prédio disse que por volta das 4h30 da manhã, ele estava fazendo a ronda pelos prédios, pelos blocos do prédio, e ele ouve então gritos na casa dela. Ele então teria batido na porta, e ele ouviu lá dentro assim, arromba! Uma voz de homem falando isso. Ele então chamou a polícia militar. Nesse meio tempo, então, o Vinícius sai do apartamento e vai até a portaria, onde é segurado, né, pelo segurança do prédio e pelo porteiro, até que a polícia militar chega. A polícia militar chega no local, um policial fica com o Vinícius e o outro vai até a cena para verificar o que está acontecendo. Eles chamam o SAMU, o policial diz que pela gravidade dos fatos, ele ligou de novo, o SAMU falou, olha, pessoal, é muito grave, venham logo para levar ela para o hospital, porque ficou com medo que ela morresse ali mesmo. Tá? Vinícius então é preso em flagrante, levado para a delegacia de polícia, e ela vai para o hospital, inclusive ela vai para a UTI. Tá? O que ela sofre? Esse ato resultou em fraturas na face, ela teve fraturas em toda a face dela, ela teve um deslocamento de retina num dos olhos, ela teve, as costelas foram quebradas e perfuração de pulmão, ela teve problema na função hepática, na função renal,
e teve uma severa anemia. Além disso, claro, o transtorno psicológico tremendo dessa agressividade toda. O Vinícius, então, ele é preso em flagrante, e na audiência de custódia, então, quando alguém é preso em flagrante, vai para a delegacia de polícia, o delegado lavra a prisão em flagrante, o procedimento chama auto de prisão em flagrante, e dali vai para onde? Audiência de custódia. Nessa audiência de custódia estão presentes o juiz, o promotor, a pessoa presa e um advogado dela. Nesta audiência, o promotor pediu a prisão preventiva dele, ou seja, para que ele aguardasse eventual processo preso. E o juiz da causa entendeu sim por manter o Vinícius preso. Claro que chamou a atenção, já vamos tratar um pouco mais disso, o fato dele ser absolvido, ele não ser condenado, não ser considerado responsável do ponto de vista criminal por isso que ele fez, porque essa é a exceção da exceção. Em princípio, você tem um sujeito que acaba de passar na OAB, que trabalha em 2 lugares, que tem uma vida normal e que, de repente, faz isso. Então, tem que ter uma boa explicação, porque a primeira hipótese é mesmo um surto de violência, e um surto de violência não isenta ninguém. Tem que ter algo muito mais firme. Então, vai se analisar. Primeiro, aquilo foi intencional? Em princípio, quem quer bater nos outros, essa é a primeira coisa. Quem quebra a cara dos outros durante vários tempos, isso é intencional. Segundo, ele estava fazendo isso em alguma situação que poderia justificar essa coisa que, em princípio, parece criminosa. Por exemplo, se ela estivesse vindo para cima dele com uma faca e ele, para se defender, fizesse isso, você saberia, poderíamos ter uma legítima defesa. A terceira é uma questão de se ele tem alguma doença psiquiátrica. Alguma doença psiquiátrica que impeça ele de compreender aquilo que ele está fazendo. Não sei. Por exemplo, um sujeito que tem ali uma esquizofrenia que confunde uma pessoa com um assaltante, pensa que tem que se defender, ou confunde uma pessoa, imagina que é um demônio, nós já tivemos caso assim, e ataca, ou uma pessoa que não consegue se controlar, como um viciado, assim, maluco. Se fosse considerada essa terceira tese, era a única que poderia, em princípio, absolver, dizendo ele fez algo errado, ele não estava numa justificativa, não era uma legítima defesa, mas ele não tinha condições de se controlar. Isso em princípio. Então, em princípio, como não se pune a doença, eu não posso punir uma pessoa por ser doente. Então, ele seria absolvido e poderia se colocar, como foi o caso, algum tipo de tratamento. O caso até que deu discussão, porque, em princípio, muitos compreendem que esse tratamento teria que ser internação. E ele recebeu um tratamento ambulatorial. Mas, Rodrigo, para se chegar num processo, ele, então, teve um inquérito, teve uma denúncia. Como que se chegou à ideia de que ele não era capaz, o que acontecia? Depois nós vamos ver se o comportamento dele é mesmo de uma doença mental. Guarde aí. Bom, o Ministério Público, quando se deparou com essa situação, prontamente processou o Vinícius por esse fato e processou ele por uma tentativa de homicídio com 3 qualificadoras. A primeira delas, o meio cruel, porque, segundo o Ministério Público, durante 4 horas ele bateu nela, bateu e bateu e bateu, isso causou nela um sofrimento tremendo. Isso é um homicídio mediante tortura. Quase como tortura mesmo. A segunda qualificadora seria a dissimulação, porque ele vai à casa dela com a desculpa de ter um encontro amoroso e usa isso para tentar matá-la. E isso é reforçado pela ideia que ele dá o nome. Um nome diferente na portaria, exatamente isso. E a terceira qualificadora seria o feminicídio, que ele teria tentado matá-la justamente pela desprezo à condição de mulher. Essa foi a ideia. Então, essas 3 qualificadoras. O caso foi, então, para o juiz do tribunal do júri, porque, afinal de contas, o crime de homicídio tentado vai para júri. E a defesa, desde o primeiro momento, desde a audiência de custódia,
já trazia informações de que Vinícius teria um diagnóstico psiquiátrico anterior, em que ele já teve um outro episódio de violência, inclusive contra o irmão e a mãe dele, num surto que ele teve à noite. Tá? A defesa trouxe esses laudos. O juiz entendeu que os laudos eram todos muito antigos e não podiam ser levados em consideração, e o processo então continua. A defesa então pede que se instaure um procedimento chamado incidente de insanidade mental. Nesse incidente, um psiquiatra do Estado vai avaliar o sujeito para verificar o quê? Se essa pessoa, no momento em que ela cometeu o ato criminoso, se ela tinha consciência do que ela estava fazendo, ou seja, se ela sabia o que fazia e, portanto, pode responder por esse ato ou não. Esse procedimento demorou um pouco para ser feito, tá? O Vinícius passou quase 3 anos em prisão preventiva, foi o tempo que ele ficou na cadeia mesmo, e o laudo disse o seguinte, basicamente o seguinte, que Vinícius, no momento do crime, não sabia o que estava fazendo. O psiquiatra disse que ele sofre de transtorno de ansiedade e de um outro transtorno chamado esqueci o nome. Parassonia. E que é sonambulismo. O sonambulismo, exatamente. É um tipo de... E que a combinação do álcool ingerido antes do encontro com a Elaine, mais o álcool ingerido naquele momento do encontro, teria potencializado essa parassonia e levado então ele a esse episódio violento. E aí, com base neste laudo, o juiz da causa entendeu, como o Sandro falou aqui, né, que houve um ato de tentativa de homicídio, que foi ele que fez aquele ato de maneira voluntária, porém, que naquele momento ele não estava entendendo o que ele estava fazendo. O juiz, então, absolve ele por esse motivo, e aí, porém, condena o Vinícius a pagar R$100 mil de indenização para a vítima. E o juiz faz o que chama de absolvição imprópria, porque ele diz o seguinte, Vinícius, tu está absolvido, mas tu tem que te tratar de forma ambulatorial, ou seja, uma vez por mês ele tem que ir no ambulatório do hospital psiquiátrico, para passar pelo psiquiatra, tomar os remédios tudo direitinho. Há um recurso dessa decisão, e o Tribunal do Rio de Janeiro, então, mantém a ideia de que Vinícius fique com essa questão ambulatorial apenas, e retira a indenização. Porque, evidentemente, se ele foi absolvido, e no processo do crime eu só posso ter uma condenação, a indenização, se houver condenação criminal, a condenação sai. E o desembargador coloca na decisão que ela pode, na área civil, buscar uma indenização a esse respeito. Então, basicamente, esse é o enredo. A defesa, a assistência de acusação que trabalha para a vítima, diz que vai recorrer dessa decisão tanto para o STJ quanto para o STF, e, se necessário for, diz ela, até para tribunais penais internacionais. Sim. Então, Sandro, aproveitando que tu é um cara que tem um conhecimento de sociologia e tal, né, tu gosta muito de estudar essa área da mente humana e tal, explica um pouco para a gente a história da parassonia, como é que isso pode refletir no processo, como é que pode não refletir? Olha, eu conversei com 2 psiquiatras e li uma porção de artigos, né, que dão uma atualização deles dentro da área jurídica. Inclusive, eu já trabalhei num caso que era essa alegação. Veja, todo mundo mais ou menos sabe, né? Sonambulismo é um negócio, né, até brincadeira que a gente faz, é comum entre crianças, em algumas idades, tal, mas aqui nós estamos tratando de um caso de sonambulismo com uma agressão séria contra outra pessoa. E aí tem vários problemas. Sabe qual é o problema? Porque a nossa lei diz que o sujeito não deve ser punido. Claro, se ele não fez o crime, se ele estava em legítima defesa, ou se ele tem uma doença mental ou um desenvolvimento mental incompleto, ou, como diz a lei, retardado. Nesse caso, não é nenhuma dessas hipóteses. Tá? Porque sonambulismo não é uma doença mental e nem é algo que incapacita o sujeito. Tanto é que o sujeito não é doente de sonambulismo, né? Tem um transtorno associado a isso, mas que é considerado algo que se pode lidar de várias formas. Então, a grande questão aqui no sonambulismo é ver
não se o sujeito é doente mental. Até os psiquiatras acabam no laudo fazendo um laudo semelhante, porque é o laudo padrão. Mas essa é uma questão clássica no direito, que é saber se o sujeito está agindo ou não. Agindo no sentido humano. Porque quando a gente diz o crime tem que ter uma ação, né? Ação ou omissão, mas aqui uma ação. Ação, como diz Roxin, é uma exteriorização de uma personalidade, daquilo que você vai fazer. Então, como diz os finalistas, é algo que eu quero como um fim. Então, eu só posso fazer uma ação, ou seja, algo que pode virar um crime, se eu tenho controle sobre aquilo que eu estou fazendo. Se eu tenho algum tipo de controle. Senão, não precisa nem discutir, porque esse é o caso de doença mental. Vejam o seguinte. Se uma pessoa tem uma crise epilética e durante essa crise epilética ele bate com o braço e quebra lá o nariz da esposa, não vai ser violência doméstica. Porque aí nós não temos uma doença mental necessariamente, mas nós não consideramos que nós não temos nenhum movimento, uma ação significativamente humana. Porque o corpo, ali você não tem nenhuma opção. O seu corpo age com os impulsos elétricos. Não há controle. Da mesma forma, nós temos um caso famoso, uma mãe que desmaia enquanto está amamentando. Não tinha nada, ela estava sozinha em casa, no caso daqui de Santa Catarina, e ela estava amamentando a criança e ela desmaia e a criança é sufocada pelo próprio seio dela. Veja, esse desmaio, como ele era algo imprevisível, ele não chega a ser uma ação. Mesma coisa, terceiro exemplo, o sujeito que está dirigindo o seu carro tem um ataque cardíaco repentino, atropela várias pessoas no acostamento. Não é um caso de doença mental. É um caso que se entende que não há um movimento, não há uma ação que tenha algum controle do ser humano. Certo? Porque a nossa lei, em geral, fala só em doença mental. Por isso que o sonambulismo é tratado de outra forma. Então, a grande questão no sonambulismo é saber que se nessa situação você tem controle ou não tem controle das suas ações. Há muita divergência sobre isso, mas, veja, os autores têm dito mais ou menos que no sonambulismo é como se uma parte do cérebro acorda e outra parte não acorda. Por exemplo, por que uma parte acorda? Porque senão como é que a pessoa ia andar? Porque a parte motora está acordada. Mas às vezes o córtex pré-frontal, o lóbulo, aquelas coisas todas, outra parte, por exemplo, que controla a cognição, que faz a pessoa distinguir o certo ou o errado, não está ali. E, nesses casos, episódio, a parte emocional também está ativada. O que não está ativado é aquela parte do autocontrole. Só que isso é bastante complexo. Eu levantei vários casos na jurisprudência norte-americana e inglesa, né, tem um caso no Canadá também, em que as decisões são muito díspares para uma ou outra. Por quê? O que teria que ser provado para isso funcionar? Que naquele momento ele era como um zumbi. Ele não era dono do corpo dele. Então, quando ele ataca aquela mulher, ele estava como que num sonho. Ele não sabe o que está fazendo. Mas aí tem alguns problemas que eu vi a partir dos estudos de caso. A primeira coisa é que dizem que o despertar, logo depois, a pessoa não se lembra de nada e a pessoa fica num estado de quê? De torpor, de coisa. Quando o sujeito bate e ele diz, então arromba, fica um pouco estranho. Que a pessoa não sente remorso, porque a pessoa se sente confusa, ela não acredita que foi ela. E aí vem um outro problema que eu achei, está vendo isso um pouco estranho, esse laudo comparado com outros, é porque a bebida, se ele já sabia disso aí, a bebida potencializa.
ele bebe lá no bar, e bebe vinho, bebe cerveja lá e vinho aqui. Só que grande parte das literaturas de absolvição tem dito mais ou menos. É como eu sei que tem um transtorno, que não posso beber, aí eu bebo, eu também estaria sendo imprudente, ok? Mas tirando todos esses problemas, o que disse essa decisão? Essa decisão disse que ele estava praticamente um morto-vivo, que ele não sabia o que estava fazendo. Eu me lembro de um caso desses da revisão, que era o caso de um sujeito que era muito... se dava bem com a mulher, os filhos próprios disseram isso, estava sob muito estresse no trabalho, estava dormindo muito pouco, que é uma das que também precipitaria isso para quem tem tendência, e um dia ele se levanta e esfaqueia a mulher dele. Só que olha só, quando a polícia chega, a polícia pergunta: quantas pessoas estão em casa? Ele diz 4. Tá? Ele tinha 3 filhos e a mulher. Só que a mulher estava deitada no lado dele, morta. E quando ele vai preso, os próprios policiais dizem o tempo inteiro que ele só diz assim: então aconteceu um crime lá, aconteceu um crime ali em casa, etc. Até que ele volta depois e que ele também estava machucado, que ele não conseguia compreender isso. Que parece um pouco diferente do caso desse rapaz, né? Outra coisa aí favorável a ele, se a gente não consegue encontrar um motivo, isso é muito usado. Por quê? Por que uma pessoa vai num encontro com a outra que estavam se dando bem, estavam vendo um filme, estavam fazendo amor, né, tomando vinho, ela estava servindo ele lá, salaminho, queijinho, tal, etc. E de repente a pessoa dá esse ataque de fúria muito fora do comum, muito fora do comum. Aí é que vem a ideia, porque quando eu tenho uma tese de sonambulismo, não pode ser algo, não posso fazer uma vingança em forma de sonambulismo, por quê? Porque se eu não tenho controle na minha mente, eu não tenho como discernir que aquele ali, por exemplo, é o meu inimigo. Agora veja, tem sonâmbulo que anda com o carro, tem sonâmbulo que faz o serviço. Aqui em Florianópolis tinha uma mulher que morava ali no Estreito e a família vivia, faz tempo, pegava berbigão para sobreviver. Elas, às vezes, de madrugada saía, pegava berbigão, voltava, dormia e não se lembrava, queria sair de novo de manhã. E disse, mas tu já... Então, não é aquele negócio, se tiver água, a pessoa acorda. Nós vemos que tem várias dinâmicas que são muito difíceis. Então, em resumo, ele está dizendo, e tem ali os laudos, o que favorece ele? Ele tinha já 40 dias de internação psiquiátrica, em princípio por alcoolemia. Episódios anteriores de violência, né, no sono. Episódios anteriores de violência no sono, ele tinha feito já aquela polissonografia, o que mostrava que anteriormente ele já tinha problemas nesse sentido. E no momento dos fatos também, sendo uma coisa que talvez ajude nessa mesma ideia, é que depois que ele desce do apartamento, ele fica sentado num canto assim meio atônito, completamente alheio ao que está acontecendo, o que poderia demonstrar essa ideia de que realmente ele estava com... Estava fora de si. Uma das coisas que, segundo a literatura, traria algum problema para ele também é a demora, que isso, em geral, não costuma durar tanto tempo, porque a pessoa depois vai acordando. Tá? Não é normal a pessoa acordar só pela metade. A pessoa vai acordando da outra forma. Então, esse caso é marcado por essa polêmica, mas que gera, independentemente de se esses laudos estão corretos ou não, porque laudos também, assim como qualquer laudo médico, pode estar errado. Tá? Mas é claro, um laudo médico que analisou, o mais seguro que nós temos é isso, né? Da presunção de que o laudo
está correto. Mas daí vem aquela questão. O processo ainda não está terminado, né? Ainda a parte, os representantes ali da vítima estão recorrendo, mas fica aquela ideia, Rodrigo, de sempre que uma pessoa é de alguma forma absolvida, por razões psiquiátricas ou isso que não tem ação, fica aquela ideia de extrema injustiça. Impunidade. Impunidade. Familiares da vítima disseram, bom, então é muito fácil, eu posso fazer qualquer coisa e depois alegar que eu tenho uma doença mental, que eu tenho isso, que eu tenho aquilo. Não é fácil assim, certo? Tanto é que ele ficou 3 anos preso até que viesse um laudo que convencesse o juiz, o promotor, não convenceu a defesa, não convenceu a vítima, porque é muito difícil você passar 4 horas na mão de um agressor, você ter sequelas que vão para a vida toda, né? Você ter o seu rosto destruído, né? Ter sua dignidade jogada contra a parede, de um sujeito, hoje trabalha como advogado, isso e aquilo, e diz assim, não, mas ele não fez nada porque ele tem uma parassonia, né? Então, é claro que aí fica um limite do que faz o direito penal. O direito penal, ele não é apenas uma satisfação à vítima. Ele é uma ideia mais de responsabilizar quem age da forma que não era para agir. E aí vem o caso, se o sujeito de fato é doente, ele não pode responder por aquilo. Não pode responder por aquilo. O caso aqui você também pode questionar, e de fato nós também questionamos, é que é uma questão tão estranha e deixa uma situação tão miserável para a vítima que a gente, em geral, não fica confortável, a não ser quando é muito claro. Quando é doença mental, que aqui eu não tenho uma doença mental, eu tenho um transtorno que é como se o sujeito tivesse caído numa escada e batido em outra pessoa, né? Que não tem controle nenhum porque caiu em cima de outra pessoa porque não tinha como ele escolher. E quando é uma doença mental, nós ainda entendemos mais fácil. Vamos dizer, tá um sujeito doente mental, veio lá teve alta ou fugiu lá do hospital psiquiátrico. Mais ou menos, porque o pessoal, a questão do Adélio que teria esfaqueado o Bolsonaro, é de doença mental, e as pessoas não entendem o fato do Adélio ter sido internado e não preso. Sim, mas eu digo assim, porque o Adélio também ele vai ser diagnosticado, mas depois do fato. Por isso que eu estava falando de pessoas que já têm um longo diagnóstico de clínica, né? Agora, como no caso Adélio, nem sempre você ser considerado incapaz é bom. O caso do Adélio, por exemplo. Aí, Rodrigo, se ele tivesse Foram feitos 4 laudos do caso Adélio, para ficar bem claro. Não foi um só, foram 4 laudos que disseram que ele era inimputável. Agora, no caso do Adélio, depois deu para sossegar, porque eu digo para você, se eu fosse advogado do Adélio, eu preferia que ele não fosse doente mental, porque ele já estaria solto. Claro. Por quê? Quando a pessoa recebe uma pena, quando ela é condenada, a pena tem um prazo máximo. Se, por exemplo, ali mais ou menos foi uma tentativa, vamos supor que com muito esforço se chegasse a 8 anos na tentativa, ok? Com muito esforço. Aí tem a progressão de regime, tem aquilo tudo, mas de qualquer forma, passado 8 anos, se a pessoa é condenada, não interessa se ela está pior, não interessa nada, ela tem que ser solta. 8 anos, é 8 anos. Já quando você é absolvido porque, por exemplo, não consegue se controlar, você, em princípio, não tem prazo máximo. Ou seja, o Adélio, aquele que, então, quando Bolsonaro ainda era candidato, deu uma facada, esfaqueou, ele ainda está preso. Na verdade, ainda está custodiado, mas está trancado, não pode sair de lá. É igual ao regime fechado. E ele já estaria na rua
se tivesse sido condenado. Então, nesses casos, nem sempre é vantagem você ser considerado, como se chama, inimputável, que não tem capacidade de ser responsável por um crime, né? Isso se chama, como muitos de vocês sabem, inimputável, né? A diferença importante entre o caso do Vinícius, que a gente está vendo hoje, do Adélio, é que tem duas consequências do inimputável. No caso Adélio, ele foi internado, então ele está como se estivesse preso, e o Vinícius teve uma benesse tremenda, porque ele fica morando em casa, normal, tudo direitinho, ele só tem que comparecer de vez em quando ao ambulatório. Ou seja, ficou, como tu disse sempre, ficou barato para ele. Né? É que essa é a diferença, porque o Adélio tinha uma doença mental. E o Vinícius não tinha uma doença mental. E como é que se trata o sonambulismo? Não é igual a uma pessoa que está o tempo inteiro. Em geral, se trata só com medicamento mesmo, que não é excepcionalmente agressivo. Por isso que esse não é nem um caso como os outros. Esse é um caso mais ou menos mais mal falado, aquele caso da pessoa que teve a convulsão, estava com a criança no colo e aí deixa cair a criança do colo. Né? Ou seja, você não tem controle sobre sua ação, independente de não ser doente mental. Então, vejam, essa situação pode até ter algo de justiça se é isso mesmo, porque, volto a dizer, a gente não pode responsabilizar uma pessoa por ela ter feito aquilo que não era possível ela não fazer. Né? Por mais estranho que seja, o sonambulismo é algo reconhecido. A grande questão é se era mesmo, essa é uma questão que você pode questionar, que a gente pode questionar, que outros psiquiatras certamente vão questionar, né? Ok. A questão era essa, e a questão principal é da vítima. Nós, no início da vítima, que fica assim, a gente diz, bom, ser sonâmbulo justifica? Bom, vai depender do grau de sonambulismo, vai depender, sobretudo, porque como essa hipótese é excepcional, ela tem que ser muito provada. Tem que ser muito provada de que isso não é uma saída da defesa, porque eu estou deixando um sujeito que nem doente mental livre de tudo. Então tem que ter um cuidado tremendo. Tem que ter um cuidado tremendo. Bom, esses laudos muitas vezes são feitos muito rápido. E olha, por que eu digo muito rápido? Sem querer, mas eu não sou psiquiatra. É evidente que não. Embora converse com muitos, é evidentemente que não. Mas eu sei que para um diagnóstico, você sabe também, para dizer que a pessoa tem um transtorno bipolar, para ver que tem isso, demora várias e várias sessões. Aí você vai lá, em uma, duas vezes, dois encontros, faz um diagnóstico com essa consequência, e muitas vezes não estou dizendo, aqui foi no sentido de considerar. Às vezes, parece que a pessoa de fato tem um transtorno e não é diagnosticado dessa forma. Então, muitas vezes o problema é como o Estado organiza esses diagnósticos. Como o Estado faz, em geral, num procedimento que não é o mesmo que se faz para o dia a dia. Como é que eu posso, para dar um atestado para uma pessoa, para dizer, por exemplo, que ela tem um transtorno autista, coisa etc., vão várias sessões, várias análises. Que não é aqui, ó, que é um negócio mais tranquilo, né? Tal, etc. Agora, aqui nós estamos tratando de um ato que praticamente ia tirar a vida de uma pessoa. Então, é um cobertor curto muito grande, certo? Eu tenho visto, Rodrigo, que, claro, no Brasil, por que a gente, em geral, vê, sobretudo nos filmes, que as pessoas gostam de alegar insanidade mental, por exemplo, nos Estados Unidos? Porque nos Estados Unidos faz sentido. Porque se você tiver insanidade mental, você não pode pegar prisão perpétua nem pena de morte.
Aqui nós não temos nem prisão perpétua, nem pena de morte. E, em geral, se o crime é sério, como matar alguém, se você for considerado doente mental, como nós falamos, você fica mais tempo Internado do que ficaria preso. Então, aqui não é um bom argumento, como se diz, é só dizer que é doente. Não, essa foi uma exceção. Digo aí, é triste aí para a família, mas essa é uma exceção, isso não é uma coisa que cola não, gente. Porque a família, e eu entendo a família, fala enquanto família, a família diz, bom, de fato, alega isso e não tem mais crime. Sim, se fosse assim. Agora, essa é uma coisa que é tão incomum de acontecer que esse caso chama muita atenção. Agora também, assim como diz a decisão criminal, pode haver indenização no civil? Pode, porque o comportamento dele causa um dano a terceiro. É mais ou menos como aquilo, o sujeito teve um ataque cardíaco no carro e bateu no outro carro. É claro, por exemplo, atropelou outra pessoa. É claro que ele não praticou um crime, porque a gente não pode dizer para ele, por que tu fosse ter um infarto? Não dá para, não faz sentido. Agora, ele pode ter que indenizar, porque afinal de contas, ele é que botou o seu carro na rua, ele é que causou o risco, e quem causa o risco pode ter que indenizar, independente de ser crime. Tá? Então, essa é mais ou menos a questão. Nós ficamos aí esperando e nesse caso, agora temos a possibilidade de recurso, então, para o STJ e até para o STF, mas me parece assim que dificilmente essa decisão vai ser reformada, né, Sandra? Assim, porque quando a gente recorre para o STJ, tu tem que demonstrar que algum tipo de lei não foi observada. E a discussão se o laudo é bom ou ruim é uma discussão que o STJ não pode fazer, porque ele não pode rever provas. Então é bem difícil imaginar que eles vão reverter essa decisão, né, Sandra? E para o STF é muito difícil achar matéria constitucional para subir para o STF, é difícil isso acontecer. Então nos parece que talvez essa decisão seja realmente a decisão, né, definitiva para o caso. E claro, né, gente, se efetivamente o Vinícius agiu porque estava naquele momento dormindo, era sonâmbulo, ele realmente, a decisão foi correta. Agora, se não estava, a decisão foi absolutamente incorreta. Esse é o paradigma, né? Essa é a discussão que a gente tem que travar aqui. É mais ou menos, nós estamos dizendo, suponhamos que um tigre fuja de um zoológico e mate uma pessoa. Nós temos toda a tragédia daquela morte, né? Nós podemos responsabilizar quem cuidava do zoológico, mas não podemos responsabilizar o tigre por ser tigre. O que está se dizendo aí é que nós não poderemos responsabilizar uma pessoa por fazer algo que ela não tinha o menor controle. Mas volto a dizer, uma questão que, para mim, a assistência de acusação poderia insistir, pelo menos antes, agora fica mais complicado, é o fato de eu não tenho pelo menos uma conduta imprudente. Por quê? Porque se ele sabe que tem essa possibilidade, tem esse histórico que ele não deveria beber e que ele bebe 2 tipos de bebida na mesma noite, ele está aumentando o limiar dessa possibilidade. Mal comparado de novo, veja. Sujeito, Rodrigo, eu uso até esse exemplo com meus alunos. O sujeito tem epilepsia, tem crises convulsivas. Ok? Bom, ele não sabia, vamos dizer que é a primeira convulsão que ele tem. Ele está dirigindo o carro, tem uma convulsão, atropela alguém. Bom, como que ele ia saber que tinha? Ele agiu sem nenhum controle. A gente não pode ser, como, seu animal, que tu vai atropelar alguém? Não visse que era uma criança? Não, ele estava incapacitado. Agora veja o seguinte, tem pessoas que têm epilepsia e dirigem. Elas vão, né? Elas têm que dizer que estão com aquela coisa e depois de um tempo de estabilização, o psiquiatra ou neurologista dá um atestado dizendo que elas, sendo medicadas, não apresentam risco significativo. Agora, suponhamos o seguinte, essa pessoa, então, que sabe que tem e que tem que tomar remédio, ela resolve fazer lá um tratamento alternativo com o xamã, ou com o seu pastor, ou Seu padre, no padre, no centro,
espírita, seja lá onde for. E aí ela diz, vou largar o remédio. E vai dirigir. Aí ela atropela alguém porque teve a convulsão. Claro, não é ela que escolheu. Ela pensou que não ia ter a convulsão, mas ela foi imprudente porque o médico tinha dito que ela tinha que tomar. Aí ela responde por homicídio, pode responder por homicídio culposo. Ela não tinha o dolo, mas ela foi imprudente, né? Foi muito imprudente, né? Agora, aqui se poderia considerar, talvez, argumentando, a mesma coisa. Se ele sabia que a bebida potencializava a possibilidade dessa agressão, ele teria sido imprudente, né? Como quando, veja, naquele caso até que eu falei, caso real, que a mãe estava lá, com o seu bebê recém-nascido, dando de mamar, estava sozinha em casa, não tinha nada, desmaia e o seu bebê morre. Ok. Todo mundo compreende como é que a gente diz, por que tu foi desmaiar? Não faz sentido. Agora, suponhamos que essa mãe se drogasse ou bebesse. E por isso que acontecia aquilo. Aí a gente já diria que tudo bem, ela não queria fazer isso, mas seu comportamento imprudente leva a isso. Então veja, essa é a discussão. Às vezes você não tem como evitar no todo determinada coisa, quando vai acontecer, mas às vezes você tem que tomar cautela para que aquilo não aconteça. E às vezes retirar a cautela da responsabilidade criminal. Eu acho, por exemplo, que se o médico tinha dito que ele não poderia beber, vamos supor que fosse assim, porque se beber poderia ter esses episódios de agressão que ele já tinha, e ele bebe, isso viraria para mim uma lesão corporal culposa. Por quê? Porque seria da imprudência do comportamento dele que potencializou, já como o próprio laudo diz, esse tipo de ataque. Agora, tudo isso, vejam, e também é importante, como o direito, quando assim, mas agora estão falando de medicina também, o direito tem que falar de medicina, de engenharia, de tudo, porque no final o papel, quem vai decidir é um juiz, que também não é médico, que também não é psiquiatra, que pode decidir, inclusive, diferente do que o psiquiatra concluiu. Por quê? Porque o nosso papel aqui não é o diagnóstico, mas o que fazer juridicamente a partir desse diagnóstico. Às vezes, se eu tenho uma ideia de justiça, que nesse caso fez justiça com o autor da agressão, eu tenho uma ideia de injustiça com a vítima. Às vezes, talvez se isso fosse verdade, que ele não tinha como controlar, e ele fosse condenado, eu teria uma ideia de justiça com a vítima, mas teria uma ideia de injustiça do sujeito dizer, não está vendo que aquilo é como se fosse uma doença, etc. Então é um caso aí para você refletir, tá? Mas dizer, a questão é complexa. Em princípio, olhando, a questão é muito absurda, mas veja que nós ficamos aqui esse tempo inteiro discutindo de como tem elementos para se discutir. Como dizia Sherlock Holmes, não há nada insignificante para uma mente ampla. Quando você olhar para as coisas assim, isso é muito simples, mas tem muita gente debatendo. Em geral, é você que não entendeu a complexidade das coisas, né? Aí a gente tem que se esforçar um pouco mais, eu, você, Rodrigo, todos nós. Rodrigo, eu acho que eu fico por aqui. Bom, pessoal, antes de acabar, então, fica a nossa solidariedade a Elaine e a sua família, porque independente do Vinícius ser condenado ou não, a Elaine está sofrendo isso aí, talvez sofrendo isso pro resto da vida dela, né? E, pessoal, obrigado a todos por terem ficado até esse momento com a gente e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo, não esqueça de curtir, de compartilhar e se inscrever. Isso faz bem para a gente e permite que a gente continue trazendo conhecimento de qualidade aí para vocês. Muito obrigado. Um abraço.